Se você acredita que mulheres não são mais chamadas de bruxas, nem são queimadas na fogueira, você está muito enganada. Quando o assunto é maternidade, pode ter certeza. Haverá julgamento, crítica e tentativas de silenciamento sobre dores indizíveis. A fogueira do século XXI se chama cancelamento. E as bruxas são as madrastas, as mães arrependidas e as mulheres que escolhem não ter filhos. Meu nome é Larissa, eu sou criadora de conteúdo sobre os dilemas do maternar e do não maternar, e toda segunda-feira eu promovo uma roda de conversas com mulheres que nos ajudam a pensar e agir de uma forma corajosa e autêntica. Hoje eu convidei Carla Tenório, atriz e criadora do perfil Mães Arrependidas, que reúne mais de 50 mil mulheres que buscam um espaço de desabafo e acolhimento sobre essa temática ainda tabu na nossa sociedade. Vamos chamar. Enquanto a Carla se conecta, eu quero lembrar a vocês que amanhã, dia 31 de outubro, é celebrado o Halloween nos Estados Unidos e em alguns outros países. No Brasil, essa comemoração tem ganhado mais espaço no calendário comercial, mas também está rodeada de alertas e polêmicas sobre vandalismo, sacrifícios de animais, sacrifícios humanos. Então, o nosso objetivo hoje, pessoal, é falar dos aspectos figurativos, dos monstros e das bruxas. O que eles representam no imaginário coletivo e como que isso atrapalha diálogos necessários sobre maternidade, arrependimento e muito mais. Carla tá aí, é uma honra bater esse papo contigo hoje. Obrigada por aceitar meu convite. Vejo que tem assim uma atmosfera muito legal. Eu tentei criar aqui com a vela, mas assim Não, tá mas longe. olha, eu vou explicar essa atmosfera. Primeiro, obrigada, Conta. Larissa, pelo convite. Sejam todas, todos, todes muito bem-vindes ao perfil da Mãe Arrependida, ao Pinta Preta, escritora. Conheci Larissa recentemente. Vou me apresentar. Eu sou a Carla Tenório, sou uma atriz, uma mulher cis, branca, uma mãe de Florinaê, que é uma menina muito linda, de 13 anos de idade. Sou yogini, buscadora espiritual bem ferrenha, viajei várias vezes para a Índia, medito todos os dias, pratico yoga, experimentei diversas medicinas da floresta, ayahuasca, e mexi muito com o que o povo chama de feitiço do bom. Bruxarias. Coisas boas. E eu acho ótimo você ter trazido esse paralelo da bruxaria, que é magia, que é subversão, Uhum. que é libertação, mas que também é monstruosidade, oculto, feio, esquisito, disforme, e que a gente esconde e que está dentro de diversos temas de todas as áreas da nossa vida, porque todas as áreas têm um lado luminoso Sim. e o lado trevoso. Só que o lado trevoso a gente não quer muito saber ultimamente, o capitalismo tardio vem fazendo isso, né? Fazendo com Uhum. que a gente finja que não existe o lado obscuro, o lado negado, o lado oculto, o lado temido, o lado Sim. selvagem, o lado que está acima da moralidade, né? Então, eu tô com esse clima, porque esse clima é todo dia. Essas são as Que minhas tudo. luzes. É a vermelha e é a azul, que todo dia fica ligada. Ela fica ligada da hora que eu acordo, à hora que eu vou dormir. Então, se Ah, você for lá ver no meu perfil da Carla Tenório, uns vídeos que eu às vezes gravo, tá com essa luz. Esse é o meu pano de fundo. lindo, lindíssimo. Eu queria, Carla, assim, você já adiantou bastante, mas assim, o- hoje faz muito sentido e está sendo cada vez mais abertamente discutido sobre os lados sombrios. Mas o que que lá atrás te fez falar publicamente sobre arrependimento materno? Por que que isso é tão importante? Sim. Bom, eu venho de um trabalho espiritual e de um trabalho de autoconhecimento que entra na sombra do ser
primeiro eu, depois vai olhando em volta, a gente é meio parecido, para que então possa transformar. Porque tudo aquilo que está oculto, negado, que a gente joga de baixo para o tapete, ao contrário do que as pessoas pensam que vai parar de existir, ele só cresce. Uhum. Só que ele cresce à revelia, ele cresce sem comando, ele cresce desgovernado. Quando a gente vê, a gente não está sabendo o que está acontecendo e está fazendo coisa errada conosco Uhum. ou ao redor. As guerras, as coisas que a gente faz mesmo, que a humanidade produz, eu acredito que é por ignorância. Não existe maldade simplesmente por maldade. A pessoa é má porque ela é má. Isso é simplificar demais a conta. Ah, é um monstro. Matou, assassinou, estuprou. Monstro. Mas da onde? Por quê? O que que aconteceu Uhum. para essa pessoa se desconectar a tal ponto da fonte para ela cometer isso? Então, assim, ninguém é só monstro, porque seria só um robô, né? A humanidade, ela comporta o bom e o mal. Pode ser que a gente se perca a tal ponto de nós mesmos que a gente comece a fazer coisas que a gente não está vendo e que são ruins. Então, eu venho desse trabalho de autoconhecimento. Então, assim que eu pari, Uhum. porque a minha maternidade foi extremamente idealizada, eu quis, eu planejei, Uhum. ao contrário do que as pessoas pensam. Eu fiquei um ano estudando aromaterapia, cromoterapia, eu fui para a Índia, eu recebi na Índia que eu ia ficar grávida. Eu tive Olha, uma visão na beira do Rio Ganges, no mochilão que eu estava fazendo muito louco, uau. rezando lá, na beira do Rio Ganges, pá, vou ficar grávida. Bem a ideia da Virgem Maria, só que contemporânea, né? Na Índia. Olha lá eu, me fazendo de Virgem Mãe. E aí receberia no meu ventre um ser especial. Só que qual não foi minha surpresa? Que não nasceu Jesus, nasceu um ser humano normal. Aham. Não quis. Me decepcionei. Falei, ué, eu era. Tava meditando, Virgem Mãe, não nasceu Jesus, já me arrependi. Enfim, brincadeiras à parte, mas tinha muita idealização. Sim. Mas eu não sabia de nada disso, então eu parei. Só que quando eu parei, eu fiquei miserável. Foi muito difícil, porque eu tive uma depressão pós-parto violenta, porque eu tive Uhum. psicose pós-parto, porque em volta não tinha cultura de saúde mental, tão pouco para as mães, porque em 2010, imagina, o movimento feminista era de poucas mulheres amargas, que não tem homem, que qualquer coisa, entendeu? Sim. Não é igual hoje em dia. Então, eu fui a primeira amiga a parir de todo mundo. Ah, E foi a pioneira? fui. Fui a pioneira. Eu fui a primeira que pariu em casa. Eu inspirei uma geração a parir em casa. Uau, A minha parteira depois fez o parto de um monte de amiga. que legal. Marilanda Lima, maravilhosa. Eu parei em casa. Eu fiz tudo certinho, como manda o figurino da Mãe Divina. Pachamama, perfeita. E aí eu tive muita dor, muito problema mental mesmo. Eu fiquei estacionada na dor. Eu Uhum. me decepcionei, porque obviamente eu imaginava que era uma coisa, foi outra, né? Eu imaginava isso que a gente tem no nosso, na nossa idealização, que eu e o amor ia nascer na hora e tal. Então eu fiquei passando muito mal, muito tempo sozinha. Ainda que eu tivesse um grande trabalho de autoconhecimento, eu me sentia sozinha, porque existia um negócio que eu chamo, que é o fenômeno do silenciamento. Sim. A gente não fala entre si que a gente está miserável. Hoje em dia a maternidade real trouxe, mas naquela época estava todo mundo feliz com seus pacotes. Eu era a única monstra me sentindo. Sim. E cuido muito bem da minha filha, tá, gente? Ela me ama, tá com saúde, não bato nela, nem de castigo eu deixo, olha lá. Depois eu vou dar dicas aí de educação. E aí eu fiquei muito Falar, triste. porque o pessoal É. imaginasse, nossa, ela deve ser uma mãe carrasca, que fica esfregando na cara da filha assim, ah, você estragou a minha vida. Já vou explicar por que que o imaginário coletivo fala isso pra mim, porque é mais sobre eles do que sobre mim. Mas já vou falar. E aí eu sofria muito. Meu Deus do céu, eu quero morrer, assim, a vida acabou. Pra mim era uma bola de prisioneiro que eu ia carregando. Isso é muito grave, isso é muito sério, isso já é um sintoma de depressão. Sim. Então, se você está aí na sua casa e você sente que sua vida acabou por completo, você está paralisada, você sente que você está na estação de trem, o bonde passou e ele não vem mais, procura um médico. É real. Procura um Uhum. médico. Não é frescura, não vai passar se você não cuidar, aumenta, tá? Então,
Passaram-se 9 anos, eu costumo dizer, quanto tempo durou sua depressão pós-parto? Eu falei, 9 anos. Eu brinco, mas é verdade, porque uma depressão, ela vira crônica. E ali eu vi, eu segui, eu tive momentos de alegria, obviamente, eu dei conta, eu passei por violência doméstica de diversas fontes, né? Eu fui marcada, né? Eu tenho eu fui marcada na vida, eu sofri abuso sexual na infância. Então tem toda uma questão que você vai mapear, você vai entender essa mulher, mas essa mulher ela não é única, isso é estatístico, né? E aí, muito miserável, eu encontrei umas amigas, Iones magníficas, artistas, que começaram a estudar o livro da Orna Donoff. Uhum. Falei, existe isso? Eu achava que só eu sentia. Que é um livro, para quem não sabe, com 23 depoimentos anônimos de mães arrependidas. Uhum. Algumas são avós, mas eles são anônimos. Então, eu fui a primeira mulher do Brasil e no mundo, um cara, a assumir o arrependimento materno. Sim. Eu tive essa coragem. E isso só veio depois que, durante a pandemia, uma conhecida distante se jogou do prédio com seu bebê de 11 meses no colo. E Caramba. ambos não sobreviveram. E isso é um tabu, porque ninguém fala. O infanticídio, o suicídio, é uma pandemia que está acontecendo e ninguém fala. E ela, vale dizer, né, com todo o respeito que eu tenho, mas assim, é uma mulher branca de classe média alta, de São Paulo. Eu pensei, se uma mulher branca de classe média alta de São Paulo está fazendo isso durante a pandemia, imagine as pretas periféricas. O que será que está acontecendo? Aham. Então, isso me despertou para o fato que, primeiro, eu não estava sozinha, segundo, eu precisava usar meu autoconhecimento e aquilo que eu já tinha descoberto a meu respeito para trazer e ver se tinha mais iguais a mim. Sim. Eu achava que eram umas. Eu não achava que eu estava sozinha, mas eu não sabia que eram milhares, até porque eu não tinha entrado ainda no esquema da estatística, eu não tinha pesquisado, eu estava bem focada na minha dor. Então foi nesse momento, foi quando eu percebi durante a pandemia mesmo que esse acontecimento se deu e que eu não Uhum. precisava mais, eu não podia ficar calada, eu estava. Depois daquilo só piorou, isso foi no início de 2020. Uhum. E depois a gente teve toda a questão da tripla jornada de trabalho, as mães adoecendo. E esse tema virou o tema mais importante do momento, né? Sim. Falar sobre saúde mental. Então, a mãe arrependida, ela fala majoritariamente sobre saúde mental materna, sobre maternidade compulsória, sobre a legalização do aborto, mas nesse lugar de que eu não é que eu quero que as mulheres abortem, não é que eu acho natural, não acho. Uhum. É. Exatamente, mas é porque eu recebo muitas mensagens de meninas estupradas, de meninas que não têm educação sexual. Sabe assim, uma coisa que é muito anterior. Sim. Então, como pensar como questão de política pública, de saúde pública, usar meu privilégio, minha palavra, meu intelecto, minha influência para trazer políticas públicas, entendeu? Entendi. E legal você falar dessas mensagens que chegam para você. Porque eu queria muito te perguntar assim, eu tenho muitos familiares médicos na família. E é comum a gente achar que médico é frio, porque eles lidam todo dia assim com a doença, a morte, e aí eles às vezes a gente tá sofrendo isso, ela, né, acho que fica parecendo que a gente tá com frescura. Ou seja, tem repetições que às vezes dão a impressão de que a gente está sendo anestesiado. Mas eu imagino que você ainda receba relatos que te tocam profundamente. Você não está anestesiada, apesar disso ser a sua rotina. E eu queria que você compartilhasse com a gente, se você lembrasse de cabeça, algum relato que te marcou positivamente, no sentido do acolhimento que você promoveu ao falar sobre isso, e também algo que às vezes te chocou, assim, ou não te choca mais. Não. Olha, então, isso é muito bom de você falar, porque tem tudo a ver com a mãe arrependida. A mãe arrependida é um movimento de quebrar e romper com a normose, que é um sintoma que está gerando a psicopatia na nossa sociedade, né? Por conta da gente viver uma desgraça atrás da outra, obviamente que o nosso sistema, ele precisa ter uma regulação, senão a gente morre de depressão a cada desgraça que acontece. Porém,
o desafio não é anestesiar, o desafio é continuar sendo afetada e promover um distanciamento. Porque Uhum. se a gente para de se afetar, a gente entra na tal da normose, e a gente para de se transformar e a gente vira psicopata, a gente se acostuma com todo tipo de barbaridade. Então eu costumo dizer que esse é a minha maldição, inclusive. Eu nasci sem pele, eu não tenho como me anestesiar. Eu não tenho como. É por isso que eu sou assim. Eu dou o tempo inteiro, eu sofro o tempo inteiro, e não é só pela maternidade. Eu vivo em carne viva. E aí o meu exercício eterno é de tentar buscar um distanciamento, porque anestesiamento nunca. Inclusive, o nome Mãe Arrependida, eu não pensei, não tive estratégia. Eu pensei esse nome porque esse era o único nome que trazia a verdade daquilo que eu queria refletir e daquilo que eu estava sentindo. Mas depois eu percebi a riqueza desse nome para romper, inclusive, a normose. Porque ele gera repulsa, ele é indigesto, e de uma certa forma eu estou achando bom. Mesmo que a pessoa fique com raiva de mim, não entenda nada, me ache uma monstra, aquilo pelo menos já faz com que ela saia de um lugar de normose. E aí ela comece a pensar, ela pode só me julgar e ficar na superficialidade, ou ela pode ir lá ver o que eu estou dizendo. Quem vai lá ver o que eu estou dizendo vai entender. Então, assim, o que acontece também é que Hum, apesar de eu já ter me superado em algum grau, eu ainda estou trocando pneu com o carro andando. Então, eu ainda sofro muito. Muito menos do que antes. hum. Porque eu estou me curando, um monte de mulher está se curando, estou ficando melhor. Mas eu ainda sofro muito. Então, a cada depoimento, eu sofro. E aí eu tenho que fazer o exercício do distanciamento, porque senão não consigo levar. Tem dias que, agora muito menos, porque eu estou fazendo a peça, então eu estou conseguindo girar a energia que fica presa. Mas antes de eu estar em cartaz com a peça, eu não tinha, às vezes não conseguia levantar da cama, de tão pesado que era carregar esse movimento Aham. de eu mesma duvidar de mim, de achar que eu estava intoxicando o sistema, que eu estava trazendo negatividade, ou então de levantar todo as mulheres função da caverna e os medos, as dores, sabe? Bem o Dia das Bruxas foi Ah, saindo, eu falei, gente, será que eu dou conta disso tudo? Mas aí eu lembrava que não era eu, é Deus, é uhum. deusa. É só quando o ego entrava e achava que era eu que estava fazendo. Não sou eu sou um canal, né? Agora fui mística. Mas enfim, tudo bem, tô podendo, é Dia das Bruxas, Oi, né? É, que eu sou meio mística, meio cética. eu Agora eu tô numa fase mais cética do que mística, mas hoje eu vou ser um pouco mística, eu vou me permitir. também. Então, Falando da peça, viu? Não sei se você tá vendo nos comentários. eu não tô vendo. Ah, legal, vou falar da peça, vou dar o serviço daqui a pouco. Fica até o final que eu vou dar o serviço. Agora, o caso que me chocou, que me pegou muito, é uma pessoa que hoje é minha amiga. Ela mora no Recife, não vou dizer o nome dela, obviamente, Ah, mas ela me chegou logo no início. Ela é uma pessoa pobre, né? Uma mulher preta, pobre, e me chegou com uma situação muito ruim mesmo, assim, apanhando do marido, os filhos tudo espalhado, ela sofrendo violência sexual, assim, uma coisa assim que eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. uhum, E ela foi se transformando com esse movimento, que ela conseguiu já juntar, em 2 anos ela conseguiu juntar os filhos, tá com os filhos, abriu o próprio negócio de vender roupa, e a gente se fala, e a gente é amiga, e enfim. E só que foi uma situação muito grave, porque ela passou assim pelo menos um ano patinando demais. A gente fez uma vaquinha para ela poder construir uma casa atrás, mas assim que sofria violências severas, sexuais, dentro de igreja evangélica, sabe? Uma misturada de igreja evangélica com violência doméstica, com estupro, uma coisa horrorosa. E aí uhum, eu fui pesquisar, isso é estatístico, tanta gente. uhum, Isso foi o que me tocou, mas que se transformou. Então, uhum. assim, é muito foda, é muito lindo ver que a dor, quando a gente entra em contato e não tem medo de falar sobre isso, ela pode vir a se transformar e muito em superação. Então, é muito bonito de ver essa cura. Uma Legal. outra. Eu queria só pegar um
antes do que você falou, que assim, a gente em nenhum momento está dizendo que determinada religião, como evangélico ou qualquer outra, seja responsável por isso. Não. É óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, né? Então, Então, sim, mas é porque, de fato, muitas religiões, de uma certa maneira, enaltecem o sofrimento ou colocam muito nas costas da mulher essa coisa de segurar as pontas, né? De ser a que preserva a família e que vai né? Assim, amansando. E isso é um ponto delicado, mas o que a gente está querendo dizer aqui é muito do seguinte: independente da religião, do recorte social, as mulheres muitas vezes vão se isolando e vão tendo um entorno que vai querendo que elas silenciem. E por isso é tão isso, importante o seu espaço, esse espaço aqui também no isso, que a gente está isso. conversar. Isso, e essa conversa, ótimo isso que você pegou, porque assim, eu sou super espiritual e religiosa. Uhum, Só que eu gosto de todas. Eu já aceitei Jesus, já fui evangélica, espírita, católica. Eu uhum, gosto. uhum. Hoje, eu acredito em tudo e não acredito em nada, porque eu acredito que o problema não é da religião em si, sim do fanatismo, do Sim. fundamentalismo religioso, da polarização. Uhum, Então você pode ser uma pessoa evangélica, católica, candomblé, axé. Se você não é uma pessoa extremista, tudo bem. uhum, Se você investigue o que te faz ser fanática a ponto de não tolerar outras coisas. Mas, e sim as religiões, infelizmente, que é feita por homens, não homens só homens de sexo masculino, mas que é feita por humanos, uhum. ela está fadada, sim, ela está estacionada num lugar de controle, de manipulação das massas, salvo raras exceções. Autoconhecimento é diferente de religião. Uhum. Então, para te dizer o quê? Que sim, voltando ao século VIII, por exemplo, trazendo o gancho das bruxas, né? As bruxas sempre existiram, ela é um sinal de conexão com o oculto, com o que é intangível. A mulher, por conta do útero, dos ciclos, das marés, de estar conectada com a lua, ela tem um acesso à subjetividade maior do que o homem, né? Tá dito na história, enfim, na literatura, a gente mesmo sabe na prática. E por isso as bruxas elas acabaram desenvolvendo dons de ungüentos, maceração de ervas, visões, intuições. Uhum. E obviamente que existem bruxas boas, bruxas más. É claro que foi ali depois do século XX que a bruxa do nariz e tudo, da bruxa do Mágico de Oz, né? Que Uhum. ficou estacionada. Mas antes disso, foi no século VIII, na época da Inquisição, que nós fomos implacavelmente perseguidas e mortas, porque eu acho que tinha assim, devia ter bruxa má, com certeza, bruxa boa, porque às vezes a mulher, para se defender do abuso, do estupro, para dar o jeito dela, uma mulher selvagem, uma mulher que não conseguiu ser doutrinada, domesticada, ela fazia lá o seu rebolado para se virar. Às vezes não era nada disso. Às vezes ela só era livre, às vezes ela só sentia prazer e prazer no século VIII, na época medieval, da disseminação do catolicismo para Uhum. os gregos, troianos, turcos, otomanos, era uma loucura. A época medieval era uma loucura. Então a mulher que gozasse era uma bruxa, porque eu não sei se tinha puta, já tinha puta naquela época, mas assim, puta é bruxa, tudo é bruxa, É. entendeu? A mulher que foge dos padrões é uma mulher que, né, é bruxa. Uhum. Mas, assim como eu acho, existe bruxa boa, existe bruxa má, não é sobre isso, é sobre trazer o aspecto do oculto, da conexão com a intuição. Uhum. Sim, nesse sentido eu sou uma bruxa. No sentido da selvageria também, eu não consegui ser doutrinada, não consegui. Também não tanto, não vou aqui me fazer de bruxa maravilhosa, porque sim, eu tenho uma normatividade, eu tenho pensamentos, tô lutando para estudar essa questão da monogamia social. Lógico que eu tenho muita coisa engendrada dentro de mim, inclusive o perfeccionismo da Virgem Maria. E trazendo o paradigma do sacrifício, Uhum. que está ligado também a um lugar espiritual, eu pratiquei muitas austeridades, de ficar um mês sem falar,
sem comer, na Índia. Eu acho o sacrifício uma coisa maravilhosa, entendeu? O sacrifício, eu acho que ele é um fenômeno que se dá pelo altruísmo e ele é muito lindo. Agora, o sacrifício compulsório que é imposto a humanas é uma sacanagem. Esse sacrifício diário mental, porque ainda que a criança cresça, existe um sacrifício mental. Essa obrigação que a gente tem que ser de Virgem Maria, de que quando vira mãe, a gente precisa ser essa pessoa, isso é muito cruel. Porque isso impossibilita que a gente seja humana, Sim. entendeu? E isso a gente gera sofrimento. Então, o Mãe Arrependida, ele é um movimento de autorizar os sentimentos e não fazer mal à criança, muito pelo contrário. É para você autorizar tudo dentro de você, porque a partir do momento que você autoriza as piores monstruosidades que se passa dentro de você, você já tem uma possibilidade de transformar ela. Você autoriza e você direciona, porque aí sim eu vou te falar uma coisa que acontece, que é uma coisa específica. E você vai reconhecer, e toda mulher que estiver ouvindo vai reconhecer, que é o que acontece, e por isso que as pessoas me julgam. A mãe, quando ela está nessa situação, que ela percebe que ela odeia ser mãe, que ela perdeu a vida dela, que ela está deprimida, que ela não consegue fazer uma virada, que ela está dependendo de parente para viver, de marido, de genitor, e que ela vai entrando nessa areia movediça, Uhum. como é um tabuzão e tá todo mundo em silenciamento, ao Uhum. invés dela ir para uma psiquiatra, para uma terapeuta, falar com uma amiga, ela fica em silenciamento e ela, como única interlocutora daquela mãe, é aquela criança, ela Uhum. joga toda a carga emocional de dor em cima daquela criança. E é por isso que as pessoas acham que é isso que eu faço com a minha filha. Elas Entendi. nem pararam para pensar que eu fiz o oposto. Eu Exato. joguei para a sociedade. E o fato de eu contar para minha filha isso que eu sinto é o oposto que as pessoas pensam. É justamente para dizer, presta atenção, eu sinto isso não vai acabar, infelizmente. Eu vou ter um tempo para tentar me curar, mas a culpa não é sua. É para tirar ela da equação, porque se eu não falo para ela, eu culpo ela de que a minha vida acabou, de que eu emagreci ou engordei por causa dela, de que meu cabelo tá caindo, que eu não arranjo namorado, que o meu marido me traiu. A culpa é dela que eu perdi minha vida e não é. A culpa nunca é da criança, nunca. Só que o que que acontece? O normal não é fazer o que eu fiz, Uhum. é esconder, silenciar e jogar a carga emocional, ainda que você não fale. A criança não é burra. E A logo criança está muito menos amortecida do que nós adultos. Porque os choques que a gente passou, a gente foi criando coraça e foi amortecendo. A criança está muito mais aberta. Ela sabe tudo. Então a criança está ali pegando aquela carga emocional. O que acontece? Ela vai crescendo com aquela culpa patológica. Uhum. Ela cede à maternidade compulsória e ela culpa o filho e a filha por ter perdido a vida, gerando disfuncionalidade. O que eu tô querendo fazer é romper. É Sim. tipo, gente, pensa você com a tua cabeça. Quer mesmo? Não quer mesmo? Sim, eventualmente você vai amar muito. Eu sou louca pela minha filha, eu sou louca por ela, eu amo ela. E à medida que tô sendo honesta com vocês, que eu tô sendo honesta com ela, a culpa vai saindo. Perfeito. Então, assim, a gente vai tendo isso que as pessoas precisam entender. Eu não tô aqui, eu não tenho apologia ao ódio à maternidade. Eu odeio. Porque eu odeio educar. Porque eu odeio perder meu tempo. Qual o problema? Ela é egoísta. Tá bom, o nome é esse? Tudo bem. Tudo É bem. egoísta. Eu odeio, eu não queria, gente. Eu não queria me dedicar. Eu não queria que todo o meu dinheiro fosse para minha filha. Eu não queria. Eu não queria cuidar dela sozinha. Eu não queria perder emprego porque eu tenho que cuidar dela. Eu não queria. Eu não queria ter que ser perfeita, porque é o que eu sou. Eu sou a perfeita mãe de merda, porque eu não deixo ela, eu não negligencio, não tive babá, não tive nada, só aquela mãe que. Obrigada. Então, Carla, mas então você está sendo egoísta. É esse o nome? Tá bom, meus amores. Só que nem por isso eu deixo de cuidar, eu deixo de amar, eu deixo de ter. Entendeu? Eu só tô reclamando, eu quero ter o direito de reclamar, de falar e de conversar com as minhas iguais. Isso. Até para poder autorizar aquelas que ainda não foram mães a pensar mesmo. Porque elas precisam cuidar, a mãe precisa cuidar. Mãe não pode jogar culpa.
no filho, na filha, Sim. entendeu? Mas é Sim. difícil, eu entendo as que culpam. Então, o caso mais difícil que eu peguei foi uma que estava usando crack e que tentou matar a filha. Carla de Deus. Essa foi o caso que eu falei, não, aí, porque como eu sou uma mãezona, foi difícil para mim ter empatia. Eu tive, mas foi difícil. Aí a gente foi conversando, 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 e ela conseguiu entregar a criança. Mudou de estado e Uhum, não sei o que se deu. uhum. Mas graças a Deus conseguiu entregar a criança para a avó materna. Esse foi o caso que. E um. E é tanto. Uhum. Caso também de menina com 16 anos que sofreu abuso e aí agora precisa de ajuda para abortar e desesperada, né? Então, mulher manda foto com sangue na cara porque acabou de apanhar. Meu Deus. É muito Nossa, grave. assim, eu já te falei que eu admiro muito a sua coragem. E eu já falei aqui em algumas lives assim que cada um tem uma medida de coragem que exerce, né? E eu fico muito pensando assim, Carla, o quanto, por exemplo, né? Você foi a primeira mãe da sua rede de amigas, mas hoje muitas mulheres que estão refletindo se querem ou não ser mães, querem ou não ter o segundo filho, hoje elas têm muito acesso através das redes sociais, através de livros, né? Quando eu estava pesquisando para o meu livro, eu cheguei no da Laura Gutman, que é A Mulher Maternidade encontro Sombra. esse E aqui. quem me falou aí, esse mesmo. Foi uma amiga que é mãe de dois, que fez uma live aqui comigo, que ficou viúva pouco depois de ter dado à luz a segunda filha. E assim, o quanto que nós, conversando com amigas ou fazendo pesquisas racionais antes de tomarmos essa decisão por ter filhos, é muito importante para não, porque a maternidade é irreversível. Então, assim, eu entendo que o arrependimento se faz presente, mas também eu entendo que tem muitas pessoas que se recusam a encarar a maternidade real antes da decisão e depois ficam assim, Isso, a surpresa porque fevereiro tem carnaval, porque isso. tal, pera lá, né? É, Hoje acessível. é isso. E o arrependimento, quando eu trago para as pessoas entenderem, né? Vamos então dizer Tá. exatamente. O arrependimento, ele é normalmente um sentimento de reparação, de algo que você fez de errado, né? E é por isso que as pessoas se chocam, porque nunca pode ser errado você trazer um ser humano ao mundo, porque se você se arrepende de trazer um ser humano ao mundo, você invalida a vida daquela pessoa, mas não. Eu trago o tema do arrependimento como um caminho de volta para casa. O arrependimento é um sintoma de que a sua saúde mental pode estar deteriorada. Então eu trago um arrependimento como assim, você pode. Não significa que quando você diz que se eu pudesse voltar atrás eu não teria ficado grávida, essa é uma afirmação da menina de 28 anos. Essa não é Uhum, uma afirmação da mulher de 40. A mulher uhum, de 40 agradece todos os dias, porque graças a ela um movimento aconteceu e está sim. curando um monte de gente. Então, e aí, se eu não tivesse tido? Mas é sobre você entender que foi a maternidade compulsória e agora eu vou fazer valer essa existência. Não é porque eu cedi, que eu reconheço que cedi a maternidade compulsória, que eu reconheço que não era para eu ser mãe, que o meu sistema é um sistema muito difícil de ser mãe. Eu, a pessoa que eu sou, para exercer a maternidade da forma como ela está hoje construída socialmente, é demais para o meu sistema selvagem, para a bruxa que eu sou, para a Lilith, para um espírito livre, né? E revolucionário. É demais, eu não consigo. Esse sistema de maternidade me adoece. Não é minha filha que me adoece, Uhum. é o sistema. E para isso, eu quero tentar inventar uma nova maternidade, não eu. Cada uma vai poder exercer uma maternidade individual, mais leve, que seja própria a cada uma, que não seja a imagem e semelhança da Virgem Mãe. Eu estou querendo libertar nós do paradigma da perfeição que nos aprisiona e que gera adoecimento de saúde mental. É só isso que eu quero fazer. E para isso, a gente tem que ter o direito
de poder dizer quero matar, quero morrer, odeio, se eu pudesse voltar atrás, me arrependo todos os dias, me arrependo só hoje. E também trazer o arrependimento de quem fala assim, se você não tiver, você vai se arrepender. Eu tenho o dever de dizer, eu acho que é melhor se arrepender por não ter do que se arrepender do que ter. Porque depois você tem um ser humano e você tem que dar conta da sua saúde mental, não culpar aquela criança. Se você dá conta, bacana. Se você não dá conta, você está botando um ser no mundo para adoecer. Então, poder libertar as mulheres, até porque a Bíblia dizia para povoar a Terra. A Terra está povoadíssima. Então, a gente precisa acompanhar pegadas ecológicas. Eu tô dando uma informação que não é minha opinião. A gente não precisa de seres humanos mais na Terra. Mas se você quer gerar um cidadão de bem para ajudar a construir um mundo melhor, maneiro. Você tem estrutura mental? Você sabe se você tem transtorno psíquico prévio? Então, uma das coisas que eu trago, importante, você quer ser mãe? Você acha que quer ser mãe? Vai ler os livros que falam sobre maternidade real. Vai no seu psicólogo, se você não estiver fazendo, começa agora, esquece, nem vira mãe se você não estiver fazendo terapia, tá? Porque você precisa saber o mínimo dos seus traumas, dos seus gatilhos, né? Vai ver se você tem transtorno bipolar, se você tem esquizofrenia, porque como saúde mental ainda é puta tabu, ainda não. Essas coisas são assim, sabe? Ainda tem gente que diz depressão é falta de tanque de lavar um tanque de roupa suja. Esquece isso, gente. É falta de Deus. Claro, Deus dá um puta gás, é verdade. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem matéria e a gente tem espírito. O Deus da inspiração, tá lá no espírito, no intangível, a matéria e o que seja lá o que você passou na infância de trauma lesionou algum negócio, vai lá ver. Então, eu só tô querendo criar cultura de saúde mental para que as mulheres tenham uma escolha verdadeira, porque hoje maternidade compulsória é sinônimo de escolha ilusória, que é a ideia de que a mulher nasceu ou só será completa se ela for mãe. Então, se você for ler Laura Gutman, Orna Donoff, se você for ver Mãe Arrependida, e ainda assim você falar, cara, quero, legal, porra, te abençoo. Quando eu falo assim, eu dou um nó na cabeça das pessoas, de vez em quando. De vez em quando eu dou um nó na cabeça das pessoas que eu falo assim, não sei se eu fechei a fábrica, não. A pessoa fala assim, o que é? Como assim? Eu tive uma seguidora que falou assim, não, pelo amor de Deus, vai cair por terra tudo o que você fala. Eu falei, o que é? Claro que não, gente. Não tem nada a ver. O fato de eu falar que eu odeio ser mãe, que eu acho pesado, e que aquela maternidade, naquela época, eu cedia a maternidade naquela época, porque eu imaginava que quando eu parisse, anjos, harpas, e Jesus ia nascer de mim. Pensa só, eu fui a escolhida, é verdade, eu entrei nessa pira louca, entendeu? Meditava, ficava lá. Hoje eu sei o que é. Talvez eu não tô fechada porque talvez eu queira exercer essa maternidade do jeito que eu sou hoje. Eu não sei se vai rolar, eu tenho 41, mas assim, não tô fechada. E eu quero dizer, inclusive para as minhas seguidoras, que eu não tô aqui para cumprir um papel. Então eu posso decepcionar quem é arrependida, eu posso decepcionar quem não é, porque eu tô aqui para tentar descobrir a verdade de cada uma. Eu tô aqui para desconstruir, entendeu? Eu tô aqui mesmo para desconstruir as ideias. E eu acho a maternidade também uma coisa linda. Com certeza, eu depois da maternidade, antes eu era porra nenhuma. Depois eu virei gente, entendeu? É óbvio que a maternidade me transformou para muito melhor, mas ela poderia ter me ferrado se eu não tivesse privilégio intelectual, se eu não tivesse uma mãe que me ajudasse, se eu não tivesse espiritualidade antes, se eu não tivesse autoconhecimento. Eu poderia fazer muita besteira, que é o que um monte de mãe tá fazendo por aí, entendeu? Eu poderia realmente ferir a minha filha. Então eu tô aqui para dizer, mulheres, deixem seus filhos, suas filhas em paz, não importa se é autista, se é isso, se é aquilo. Não é, a culpa nunca é do filho. É para você observar a opressão, o sistema de opressão que a gente vive.
Uhum. entendeu? E se libertar dele dá. Ai, que é tão assim, é um refrigério te ouvir. Porque você coloca nas suas palavras pensamentos que estão assim soltos e a gente consegue ver realmente esse amor por trás da franqueza em falar sobre arrependimento. É um ato de coragem, eu acho que a escolha da maternidade de forma intencional, com estudo, com conversa, conversa com as amigas, conversa com o parceiro, conversa com a própria família que vai ser rede de apoio ou não, né? Até porque a pessoa às vezes decide, tá bom, eu não tenho um parceiro, mas eu quero ser mãe a qualquer custo. Vou fazer né? Vou ter um filho de forma independente. Ok, mas se você não tem rede de apoio, você vai ter que se preparar para ter uma rede de apoio paga, que seja. Então, esses Isso, cálculos, essas reflexões, esses estudos são muito importantes. É isso que a gente tem muito. que incentivar em quem está nos assistindo aqui. Isso, não tenha medo, não tenha medo de entrar em contato antes de parir Isso. com o lado obscuro da maternidade. Não tenha medo. E te digo mais do que não tenha medo, faça isso para o seu próprio bem, para que você não tenha, porque a quebra da idealização ela já vai acontecer, porque é uma coisa que foi muito, está muito arraigada há centenas de anos, há muitas gerações, particularmente depois do início do pós-guerra, né? Que veio mesmo essa imagem da mãe que toma conta de tudo. Mas não tenha medo. Por quê? Porque você vai entrar de uma forma mais verdadeira nessa maternidade e os sintomas que você sentir, você vai dizer: ah, eu li, ah, é verdade, ah, tá, não preciso me julgar, tá tudo bem. E busque ajuda. Uma coisa que eu te digo: busque ajuda, busque rede de apoio, busque terapia antes de fazer. Por quê? Porque a maternidade, o parir, ele todo parir, independente da mãe amar, tá? Todo parir supõe um luto da mulher que se transformou e que vai se transformar na mãe, que é o baby blue, aquele luto. O baby blue é mais ou menos aquele processo de luto, reorganização dos hormônios. Tem uma loucura dos hormônios, então se prepare. Porque pode ser que até que você fale, nossa, me preparei tanto, botei tanta caveira. Não tá... Tem mãe que faz isso. Eu tenho amiga hoje em dia, graças a Deus, que leu, me ouviu, foi na minha peça, aí pariu e falou: Nossa, tá super difícil, mas cara, achei que eu fosse morrer, tô viva. Então, não tenha medo de entrar com esse conteúdo, de entrar em contato. E digo mais, entre antes, para que você se prepare da melhor forma possível, porque não existe uma maternidade só boa, só perfeita. Esquece. Não tem quem me convença. Desculpa, se essa pessoa está falando isso, ela está em negação. Sinto muito. A maternidade é dual. É um puta trampo. Principalmente porque dessa forma que a gente está hoje. Eu acho que ela pode ficar mais leve. Se a gente parar de julgar umas às outras. Se a gente parar de dizer que se você foi sair para beber, você é uma mãe negligente, uma mãe relapsa. Se a gente parar de se comparar. Se a gente parar de achar que a gente faz melhor. Se a gente parar de julgar o menininho que às vezes é chato, ou porque ele tem algum espectro, ou porque ele é assado, ou porque ele está com um sintoma de trauma, ou porque ele é hiperativo e a sua é ótima. Se a gente parar de dizer a minha deu tchau primeiro, a sua deu tchau por último, a minha nasceu dente primeiro, a outra sentou primeiro. Se a gente parar de competir, a gente vai encontrar uma maternidade maneira, possível, Uhum. entendeu? Eu acho que é isso também. Quando a gente expõe as nossas sombras, a gente tira as nossas defesas e a gente pode ficar mais amiga, Uhum. entendeu? Uhum. E as bruxas faziam isso. Eu tô vendo assim um feitiço do bem saindo aí da sua casa para nossa casa. Eu amei, eu extrapolei o tempo que eu combinei com É, você. Vou caminhar aqui para o encerramento. isso. Perguntas que eu queria ter feito, mas não deu tempo. Sem problemas. Te agradeço imensamente, assim, foi riquíssimo esse papo. Teve várias interações, espero que todo mundo tenha gostado também. Faz seu jabá da peça, indica Isso, livro, aí depois eu. isso. Tá, então, gente, a Mãe Arrependida, ela tá no quarto teatro só nesse ano no Rio de Janeiro, graças a Deus, é um espetáculo teatral que fala sobre esses temas, só que aí, de forma teatral, com humor, Uhum. é, e ela vai estar agora, no final do ano, dia 25. Ai, que linda!
Chapeuzinho. Adorei, tudo a ver aqui com o meu set mesmo. Agora você combinou. Oh, acabei de ver. É, dia 25 e 26 de novembro no Teatro Prudential. Então, se você estiver no Rio de Janeiro, se você for carioca, o teatro que fica ali na Rua do Russell, na Glória, o Teatro Prudential, um teatrão grandão, muito lindo, estou muito feliz e honrada. Serão só duas apresentações mais esse ano, dia 25 e 26 de novembro, sábado às 8, domingo às 17, e tá à venda pelo Simpla, link da bio da Mãe Arrependida, ou do meu perfil Carla Tenório. Livro, além da Laura Gutman, que você já falou, Uhum. Helena Ferrante, A Filha Perdida, tá? Esse aqui que é um romance, mas que eu acho incrível, que é O Verão em que Mamãe Teve os Olhos Verdes, que é Esse da não- editora Mundarel, e que fala sobre uma, um filho que odeia a mãe de uma forma muito cruel, muito perversa, mas que dá passagem para a pessoa entrar em contato com esses sentimentos mais obscuros. É mais para quem gosta de literatura. E por último aqui, ó, que é muito importante de eu falar. Ó, só quero dizer que se você for para BH, vai ter muita gente te assistindo, viu? Com certeza, eu recebo todo dia. Vem para BH, vem para BH. Não, você não tá entendendo. 7% da página de BH. É muita Que gente. legal. É muita gente que vem. Eu amo BH, é minha melhor amiga de BH. Os mineiros, Ah, para mim, são as ah, melhores pessoas do mundo. Ó, Mães Pretas, Maternidade Solo e Dororidade, que para quem não sabe, é sororidade entre mulheres pretas. Foi um termo cunhado por Vilma Piedade. E eu só tô aqui, não é para falar só de mim, é para poder usar essa rede, quem segue a Pinta Preta, quem segue a Mãe Arrependida, quem é privilegiada, quem é branca, quem tem acesso à informação, ao conhecimento, à educação, é para a gente trabalhar para chegar nas mulheres brancas e pretas, pretas em sua maioria, periféricas. uhum. E aqui são vários textos que a Taina Briggs é o primeiro e único livro sobre dororidade, sobre mulheres mãe solo. Então, esse livro tem que comprar. Ó, aqui, tá vendo? Tem a fotinho de todas as mães que escreveram. Ajude, é um livro independente. E aí, o que eu quero fechar aqui antes de você trazer seu jabazão também é o seguinte, gente. Última coisa que eu não tive a oportunidade de falar e que é importante ficar gravada aqui, que é isso. Hoje, só para vocês terem uma noção, 10,8 trilhões de dólares são rendidos para a economia global por todo o trabalho de cuidado que não é Uau. remunerado e que é realizado em sua maioria por mulheres e mães. Uhum. Esses 10,8 trilhões de dólares é 3 vezes mais por todo o estimado pela indústria de tecnologia global. Só para dizer que a gente está fazendo muito dinheiro para muita gente. Uhum. E isso é importante de ser falado. Ah, mas você quer que a mãe receba para trabalhar para o seu filho? Olha, joguei aqui. Trabalho de cuidado não remunerado, de criar cidadãos. O tempo cronológico tem 24 horas. Se Uhum. uma mãe solo, 42% das mulheres deste Brasil são mães solos, chefes de família, ou sozinhas, são arrimo de família, ou sozinhas ou com um camarada, mas são liderança, 42%. Se elas precisam trabalhar para fazer dinheiro, porque time is money, Uhum. é uma frase dita pelo capitalismo pelo Benjamin Franklin. Se o tempo é dinheiro, o que está acontecendo com a gente? A gente precisa de dinheiro para pagar o boleto, e isso é inegociável, e a gente precisa de tempo para trabalhar, para cuidar e criar os nossos filhos. O tempo tem 24 horas, a conta não vai fechar. Então eu não sei o que fazer, não estou dizendo a mãe tem que receber salário, mas alguma coisa precisa ser feita. Está desigual, né? E isso interessa a essas pessoas, 10,8 trilhões de dólares que nós estamos deixando de receber, que está indo para alguém. É isso que eu queria deixar também de consciência, porque às vezes parece que eu estou falando de mim, mas eu estou falando de uma outra coisa, né?
Obrigada mais uma vez. Meu jabá é rápido. Para quem não conhece o perfil, quero convidar a acompanhar. Nossa intenção é dar as mãos entre as mulheres não mães e as mulheres mães, para a gente conversar e aprender umas com as outras. Eu trouxe um trechinho bem rápido do meu livro, que vai ser lançado no dia 9, então tá chegando, dia 9 de novembro, pela Amazon. E é um trecho que eu selecionei que fala de arrependimento. Então, eu digo o seguinte: se um dia eu for mãe e me arrepender, tudo bem, desde que tenha sido uma escolha minha viver as dores e as delícias dessa experiência. Mas nunca, jamais, para forçar um encaixe amoroso ou social. Não tenho medo de me arrepender. Tenho medo de ser omissa comigo mesma. Deixo aqui. Nossa, excelente. Então, Excelente, excelente, excelente. Exatamente. O medo não é de se arrepender, né? O medo é de escolher por conta de alguém, por isso. conta de uma ideia, para agradar o quê? Muito legal, muito legal. Eu desejo você assim muito sucesso. Eu não faço live, como você percebe, faço uma live ou outra. Eu fiz para divulgar o filme, né? Inclusive, eu vou falar mais um jabá. Lançou 7, 7 de setembro. Eu deveria estar feliz. Tá na Globoplay. É um filme que foi coproduzido pela GNT, que fala sobre depressão pós-parto. Eu sou uma das mulheres, Bárbara Tupiniquim representando os povos originários, Lorena Baubá, baiana, representando as pessoas pretas, tem a Uhum. Fernanda de São Paulo e tem eu, carioca. E ele está na GNT, então se você sente, se você é mãe agora, se você está grávida, se você sente alguma coisa, se sente alguma tristeza, se você sente alguma solidão, algum medo, não fique sozinha, peça ajuda, assiste o filme, vê se você se encaixa em alguma daquelas personagens, pede ajuda, né? E eu desejo você muito sucesso, vou te ajudar a divulgar. Que bom que você está fazendo esse perfil. Esse perfil vai ser um sucesso, porque você, ó, só faz. É só não deixar de fazer. Eu entendi isso daquelas vezes que eu não tinha vontade de acordar, sabe? Que eu não tinha vontade de levantar, que eu falava. Eu falava, não, vou seguir com esse movimento aqui, qualquer coisa eu vejo depois. E aí foi dando certo. Agora que tá dando resultado. Então eu te desejo muito boa sorte. Obrigada por ter insistido, né? Demorou, mas Não conseguimos. desista. Agora a gente já se conhece, para lives futuras estou por aqui, tá bom? Olha, muito obrigada, viu? Boa noite, pessoal. E foi realmente um prazer. Estou Um muito feliz. prazer. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Um beijo, querida. Beijo, Tchau. querida. Tchau, tchau.